Segunda, 20 de novembro. Padre Honesto lamenta o desaparecimento do filho de Luciana. Rosilena diz que só pode rezar para que essa criança apareça. Ela diz que talvez esse menino já esteja até morto. E Padre Honesto se surpreende. Luciana vê Rodrigo e diz que teve um pesadelo onde ele dizia que o filho deles havia desaparecido. Rodrigo abraça a amada enquanto ela pede desesperada pelo seu filho. Arite diz a Serena que sabe que está acontecendo alguma coisa com Luciana e seu bebê e que eles pensam que as crianças são bobas para não perceber as coisas. Rodrigo diz a Luciana que quando ela saiu da clínica, ela estava com o bebê nos braços. Ela teve uma queda de pressão e desmaiou. Ele conta que quando a ambulância a recolheu, o filho deles já não estava com ela. Luciana entra em pânico e sofre amargamente. Shalom diz a dona Sui que encontrou aquele bebê em um monte de lixo e que teve pena em deixá-lo abandonado em plena tempestade. Shui diz que ele deveria ter levado o bebê para a delegacia, mas Chelo diz que poderiam o acusar de sequestro. Rodrigo tenta acalmar Luciana e diz que uma agência de investigação está procurando o filho deles. Luciana diz que quer procurar seu filho e tem um surto. Rodrigo garante que vai encontrar o filho deles e vai entregar para ela. Patrício diz a Jana e Matilde que não é justo que Luciana não seja feliz. Jana liga para Lorenzo e pergunta como está Luciana. Lorenzo diz que a pressão de Luciana normalizou e está estável. Jana conta a eles o que aconteceu. Melissa chega ali e lamenta a situação. Clara diz a Rosilena que pagou muito dinheiro para a mulher que as ajudou e a ameaçou caso ela dissesse algo. Furiosa, ela diz à sogra que Rodrigo sequer fala com ela desde que chegou da China e que tudo isso é porque está com Luciana. Rosilena faz questão de relembrar Clara que seu filho se casou com ela sem amor e que ela deve ter paciência. Ela diz que quando a filha dela nascer, Rodrigo ficará pendente dela. Julieta diz que talvez com a desgraça de Luciana, vai manter Rodrigo ao lado dela. Oscar e Constância ficam chocados ao descobrirem que o filho de Luciana está desaparecido. Melissa visita Cláudio e o apoia pela dor do desaparecimento de seu neto. Clara diz a Julieta que a cada minuto que Rodrigo não liga para ela, se sente satisfeita por ter jogado o filho dele no lixo. Ela diz que, a partir daquele dia, Rodrigo e a doméstica estarão marcados pela dor e pela amargura. Julieta e Clara se divertem pensando no sofrimento de Rodrigo e Luciana. Luciana recebe alta e tem permissão para ir para casa. Luciana diz a Rodrigo que quer ir no parque, quer caminhar e ver se recorda de algo. Abalada, ela chora e diz que não pode ter perdido o filho deles. Rodrigo diz a Luciana que vai estar ao lado dela sempre. Depois, Luciana vai até o local onde desmaiou e sofre muito, enquanto Rodrigo tenta acalmá-la. Arite sofre muito ao saber que o bebê de Luciana sumiu. Rodrigo vê a foto de seu filho impressa
e se sente desolado. Chelo compra leite e um brinquedinho para o bebê. Clara liga para Rosilena e a pressiona para que faça algo para que Rodrigo vá vê-la, porque é um absurdo ele estar com a doméstica. Rosilena desliga o telefone e diz: Ai, Clara, tenho muitas coisas mais importantes para fazer do que estar de babá do Rodrigo. Luciana chega em casa. Patrício liga para ela e ela, chorando, diz que perdeu o seu filho. Chui e Chelo alimentam um bebê. Rosilena vai à capela e fica louca de vez. Ela recorda que quando entregou Luciana para a paz e que voltou a repetir a história do passado. Rosilena diz várias coisas sem sentido e demonstra seu transtorno mental. Ela se lembra de quando enganou Cláudio e roubou o filho de Luciana e fica atormentada. Luciana vai até o quarto de seu bebê, se senta próximo ao berço do filho e chora muito. Ela se culpa pelo desaparecimento do bebê e pede perdão. Rodrigo chega em casa e Clara já começa com suas reclamações. Rodrigo diz que seu filho desapareceu e Clara diz que já sabe, porque Rosilena avisou. Clara diz que também espera um filho dele e adverte: se você perdeu seu filho com Luciana, não é problema meu. E não te arrisque a perder o que vai ter comigo, porque afinal você é o único responsável por tudo que está acontecendo. Paz e Cláudio veem Luciana à beira do berço e tentam consolar pela dor que está sentindo. Luciana chora e diz que, se não tivesse saído da clínica, seu filho estaria ali e que a culpa é sua. Chui diz a Chelo que ele deve se responsabilizar pelaquela criança, porque foi Deus quem mandou para ele. Ela diz que o tempo dirá por que Deus colocou aquele bebê em seu caminho. Rosilena diz a Patrício que ele não pode se afetar pelo que está acontecendo e colocar sua saúde em risco. Patrício diz que não há jeito que não afete. E Rosilena diz que todos ali estão angustiados. Jana liga para Lorenzo e pergunta novamente de Luciana. Lorenzo diz que sua irmã recebeu alta, que Rodrigo a levou para sua casa e que nunca viu Luciana tão triste e abalada quanto agora. Jana chora e Lourenço pede que ela não chore, porque senão ele também vai acabar nos prantos. Arite diz a Luciana que vai rezar muito por ela e por seu bebê. Brígida diz a Matilde que talvez ela não acredite no que vai lhe dizer, mas que sente muito a perda do bebê de Luciana. Ela diz que se sente muito é pelo Rodrigo e não por Luciana. Violeta diz aos amigos que não pode entender por que Luciana saiu da clínica e que tem certeza que alguém a ajudou a fugir do local. Rosilena ironiza o fato de Cláudio e Maximino estarem unidos pela busca de um neto fora do casamento. Maximino se irrita e diz que se foi fora do casamento, foi por culpa dela, que se empenhou em acabar com o amor de Rodrigo e Luciana. Ele diz que tem certeza que alguém ajudou Luciana a sair da clínica e vai descobrir quem foi e quem roubou seu neto. Rosilena diz: isso é fácil, Maximino. Foi uma pessoa sem alma, sem coração, desalmada, incapaz de sentir o menor afeto ou compaixão com o próximo. Eu não canso de rezar para que apareça esse menino. Como deve estar sofrendo Rodrigo, o meu filho. Clara surpreende Rodrigo vendo uma foto de seu filho.
tira o celular da mão dele e diz que se não é a criada, é esse maldito moleque. Rodrigo e Clara se enfrentam. Clara diz que se Luciana perdeu seu filho, provavelmente deve estar morto. Furioso, Rodrigo pula do sofá, coloca a Clara contra a parede e grita, ordenando que ela jamais repita aquilo. Rodrigo pega seu celular de volta e garante que vai encontrar seu filho. Depois, sozinha, Clara diz: Cuidado, Rodrigo, porque eu sou capaz de vender a minha alma para o diabo para que a doméstica e o criadinho morram. Shallow vê a medalha que o bebê de Luciana está no pescoço e se pergunta por que o abandonaram no lixo. Luciana tem um pesadelo onde Clara e Rosilena sequestram seu filho e não consegue fazer nada. No dia seguinte, diante de Constança, Clara diz que não imagina a dor que Luciana está sentindo e lamenta sua perda. Passam-se 2 meses. Luciana diz a Patrício que já se passaram 2 largos meses e não tem nenhuma notícia de seu bebê. Paz diz que, mesmo que passem 100 anos, eles não deixarão de buscar seu neto e que um dia irão encontrar. Patrício pede que Luciana não perca a fé. Chui e Chelo batizam o bebê de Luciana com o nome de Mateu. Chelo diz a Chui que o aniversário de Mateu será o dia que ele o encontrou e que tudo em sua vida mudou com a chegada do pequeno. Luciana agradece Paz por seu apoio, mas pede que ela não se sinta na obrigação de estar ali com ela, porque sabe que a mãe gosta do povoado. Paz se nega, diz que não vai deixá-la sozinha e que seu neto ainda não apareceu. Luciana insiste que a mãe siga sua vida e que volte a São Francisco do Alto para apoiar Namorate com os negócios da cerâmica. Paz se convence e decide então retornar para o povoado. Maximino vai atrás de Vicky e oferece o que ela quiser para que volte a ser sua amante. Enquanto isso, Clara dá à luz a uma menina. A enfermeira oferece a bebê para que Clara carregue, mas ela nega. Clara diz a si mesma, uma menina, e balança a cabeça, demonstrando insatisfação. Constança, Rosilena e Julieta comemoram o nascimento da filha de Clara, e Rodrigo segura sua filha nos braços, a chama de princesa e ressalta a alegria que sente por a tê-la e que a ama. Rodrigo diz que ela tem um irmãozinho e jura que um dia ela vai conhecê-lo. Animada, Jana conta a Patrício que a bebê de Clara nasceu. Oscar avisa Maximino que as investigações sobre o filho de Luciana apontam em 90% do filho. Terça, 21 de novembro. Oscar avisa Maximino que as investigações sobre o filho de Luciana apontam em 90% do filho dela estar vivo, já que na data que ele nasceu não apareceu nenhuma criança morta em algum hospital da cidade. Maximino fica feliz. O bebê de Luciana já tem 2 meses e Chelo segue cuidando e o amando como se fosse seu próprio filho. Violeta mostra a seus amigos seu negócio de lavar automóveis. Enquanto isso, no interior, a casa de Madalena virou depósito para as cerâmicas de Luciana e as mulheres do povoado trabalham ali. Aquiles pergunta a Madalena de Luciana e se já tem notícias de seu filho. Madalena ironiza a hipocrisia de Aquiles, dizendo que, por 25 anos, ele se negou a reconhecer sua filha e que agora
cada um de preocupado com os filhos alheios. Rosilena diz a Julieta que Clara precisa mudar sua maneira de agir, porque todos já perceberam seu mau instinto materno. Vicky e Maximino voltam a se encontrar no motel. Vicky diz que só está ali para ele dizer o que quer. Jana, Melissa, Aldo e Constança conhecem o bebê de Clara e Rodrigo. Clara se nega a segurar a filha. E Aldo diz: Nossa, que mãe! Luciana volta a trabalhar na empresa Torreslanda. Patrício recebe uma mensagem e Luciana o ajuda para ver a mensagem. E é uma foto da bebê de Clara. Aquiles se chateia por Madalena o incomodar e garante que se não pode ajudar Luciana a encontrar seu filho, é por causa dela. Irritado, o rancheiro vai embora da casa de Madalena. Patrício diz a Luciana que a filha de Rodrigo será um consolo para ele, mas que para ele ser feliz completamente, precisa de seu filho. Luciana chora e não aguenta ouvir falar do filho. Clara diz a Rodrigo que é um péssimo costume visitar um doente no dia que é internado. Rodrigo diz que ela não está doente. E Clara rebate que não quer receber visitas e que está esgotada. Rodrigo se chateia pela grande frieza de Clara ao dizer que não vai amamentar a filha. Vicky diz a Maximino que os dois já não são mais nada e que fazem 2 meses que não se vê. Maximino diz que está sentindo muita falta dela, mas Vicky se nega a voltar a ser sua amante. Vicky revela a Maximino que agora é sócia de Nicole e que já não precisa dele. Ela debocha na cara do ex-amante e diz: Como você diz, Maximino, tempo é ouro. Te presentei o meu tempo dessa tarde e não vou te cobrar. E se retira. Maximino fica furioso e diz a si mesmo que Vicky ainda vai implorar por ele. Lastra procura Ofélia e Estela diz que ele não é bem recebido em sua casa e o chama de ser cruel e maldoso. Estela joga na cara do mau caráter todas as maldades que fez para Luciana e Lourenço. Lastra jura que quer mudar por Ofélia e ser um novo homem para ela. Estela não acredita em nada do que Lastra diz e o expulsa de sua casa. Jana liga para Lorenzo e os dois conversam. E ela diz que a filha de Rodrigo nasceu. Lorenzo pergunta se a menina se parece com Jana. E ela diz que um pouco. Lorenzo diz que então a bebê é muito linda. Patrício diz a Rodrigo que não foi ver sua sobrinha porque imagina que a mulherzinha dele não deve estar de bom humor. Rodrigo fica sabendo que Luciana viu a foto da filha dele e ficou um pouco abalada. Rosilena diz a Jana e Patrício que talvez o anjinho de Luciana já esteja no céu. Patrício garante que seu sobrinho está vivo. Julieta diz a Clara que ela não pode seguir tratando sua filha com tanta indiferença. Clara diz que não sente vontade sequer de a ver. Julieta diz que a bebê é muito linda, se parece com Rodrigo, e ressalta que essa criança é seu passaporte para a herança Torreslanda. Julieta pede a Clara que pressione o Rodrigo para que faça seu testamento o quanto antes, que a partir de agora tudo que Rodrigo disser será lei para ela. Os amigos parabenizam Clara e Rodrigo pelo nascimento de sua filha. Clara fica furiosa por Rodrigo dizer que irá para casa e não vai ficar com ela ali no hospital. Rodrigo procura Luciana em sua casa. Luciana diz a ele que já fazem
67 dias sem saber nada do filho deles, e os dois lamentam. Rodrigo jura à amada que está lutando com todo o seu coração para apagar aquela tristeza no olhar dela. Os dois se abraçam. No dia seguinte, Sharon leva Mateus junto a ele na rua enquanto trabalha. Genário quase atropela Sharon enquanto está passando na rua. Revoltada, Rosilena desce do carro para reclamar com o senhor e diz que ainda por cima está com uma criança. Rosilena entra em choque ao ver o bebê e o reconhece como filho de Luciana. Padre Honesto visita Luciana e lhe dá palavras de conforto. Chelo não consegue parar com seu vício em álcool. Brígida visita Clara. Clara liga para Rodrigo e informa que já recebeu alta. Rosilena chega no hospital e pede que Brígida as deixe sozinha. Ela conta a Clara e Julieta que acaba de ver um bebê na rua e que é muito parecido com o filho de Luciana. Clara pede que Rosilena se tranquilize e não fique paranoica. Julieta diz que as casualidades existem e que mesmo que esse bebê que ela viu fosse filho de Luciana, não as importa, porque ninguém sabe onde ele está. Vicky diz a Nicole que o ursinho tentou ficar com ela novamente, mas que o desprezou. Nicole diz a Vicky que isso significa que Maximino se importa com ela e que esse é o momento dela impor sua vontade. Ela diz à funcionária que se caso ela for voltar com o ursinho, então que seja sob suas condições. Oscar diz a Constância que quer que ela seja a última que veja na noite e a primeira que veja na manhã. Constância brinca com o namorado e diz que vai lhe dar uma fotografia dela. Finalmente, ela aceita morar com Oscar e os dois se beijam. Luciana parabeniza Rodrigo por sua felicidade com sua filha. Depois, ela diz ao pai que precisa continuar tendo forças para procurar seu filho. Cláudio diz à filha que se alegra por sua determinação. Rodrigo chega no hospital para levar Clara para casa. Clara segue se recusando a segurar a filha e Rodrigo fica indignado. Brígida diz a Matilde que a partir daquele dia ela trabalhará sozinha na mansão, pois ela vai trabalhar com a senhorita Clara. Ela diz que Matilde vai ficar na casa fazendo todo o serviço sozinha e aguentando o mau humor da Rosilena. Jana e Patrício ficam muito felizes ao saberem que Brígida vai embora da mansão. Constância anuncia para a família que decidiu morar com Oscar. Rosilena diz em pecado, como duas bestas que se juntam sem tomar ao santo sacramento do casamento. Aldo e Melissa apoiam a mãe. Anoitece e Rodrigo alimenta a filha. Luciana tem um sonho onde recuperou seu filho e era muito feliz. Desalmada, Clara liga para Luciana para debochar da sua dor. Ela diz que ganhou dela. Rodrigo está dormindo ao seu lado e tem sua filha em seus braços, enquanto ela não tem Rodrigo. E ainda por cima, perdeu seu criadinho. Luciana diz que isso é muito bom e que ela desfrute de sua felicidade e que a cuide. Luciana desliga o telefone e fica mais triste. Clara reconhece a si mesma que não é feliz, mas que Luciana também não. E no dia seguinte, Brígida começa a trabalhar no apartamento de Rodrigo. Chelo volta para casa muito bêbado e Chui o recrimina.
Ela dá um timato no senhor e diz: ou você se faz responsável pelo menino, ou rapidinho o entrego para as autoridades. Você não pode deixar esse bebê abandonado sem comer e sujo, o pobrezinho. Que mi alma sienta amor de nuevo, has escapulado ya. Quarta, 22 de novembro. Rosilena conversa com o detetive e ele entrega os informes que tem sobre Maximino. Ela fica furiosa ao constatar que não há nenhum indício da infidelidade do marido. Rosilena demite o investigador e tem um surto diante dele. Alterada, ela diz a Matilde que quer saber quem é a amante de Maximino. A olhar nos olhos e saber por que essa mulher está destruindo seu casamento. Maximino liga para Vicky e pede que ela vá na rua. Vicky se surpreende ao ver um carro que o ursinho mandou para ela. Vicky diz ao ex-amante que não está satisfeita, porque o que quer mesmo é uma caminhonete. Maximino fica furioso por não conseguir agradá-la. Julieta diz a Clara que devem fazer algo para que a empregadinha volte para o seu povoado. Clara diz que não sabe como, porque agora ela tem a desculpa perfeita para ficar ali, que é buscar por seu criadinho. Julieta diz que não sabe para que ela o procura, já que nunca vai encontrar. Rodrigo comenta com Patrício diante de Luciana, que teve que acordar 3 vezes na madrugada para dar o que comer para sua filha. Ele ainda comenta que Clara não está pendente da filha e que contratou uma enfermeira para ficar 24 horas com a bebê. Luciana chora e diz: como eu gostaria de dar o que comer para o meu bebê e cuidar dele. Lorenzo convida Jana para o acompanhar na inauguração do negócio de Violeta. Jana se anima e aceita. Chelo se zanga por Sui o recriminar por sua bebedeira. Ele decide entregar o bebê para as autoridades, mas logo muda de ideia. Constança e Melissa se despedem, já que Constança irá morar com Oscar. Melissa pede que a mãe desfrute do amor. Rosilena diz a Matilde que sua casa está cada vez mais grande e o silêncio é enorme. E parece que o mal, o silêncio, a solidão é o seu aliado. Matilde aconselha que Rosilena faça as pazes com a irmã, mas ela se nega, alegando que Constança é uma mal agradecida que mordeu a mão de quem lhe deu de comer. Rosilena garante a babá que Constança ainda voltará para sua casa pedindo abrigo, depois de ter passado o tempo com o ridículo do Oscar. A enfermeira avisa que Julieta parece que o bebê não está bem e a senhora Clara deveria levá-la ao pediatra. Julieta diz que sua filha está descansando e depois ela vem. Depois Julieta avisa Clara que Rodrigo ligou avisando que vai almoçar ali. Clara liga para sua assistente e pede que ela mande Christian para ir à sua casa, para fazer as fotos e que serão publicadas na próxima revista. Rosilena conta à doutora Hauser sua péssima experiência com o detetive que contratou para descobrir a amante de seu marido. Vicky diz a Maximino que ele pode devolver o carro, porque ela não vai querer. Maximino se zanga e Vicky adverte que, da próxima vez que ele quiser presenteá-la com algo, que pergunte antes o que ela quer. Aldo chega ali e fica satisfeito ao ver como Vicky está jogando com seu tio. Jana
Conta a Lola que Lorenzo a convidou para ir à inauguração do negócio de uma amiga. Lola se surpreende quando Jana diz que irá com ele e ressalta que a amiga quer mesmo é estar com Lorenzo e Jana diz que sim e que ele é muito legal. De todos os seus amigos, ele é o mais legal de todos. E ela convida para a Lola ir junto e Lola aceita. Oscar diz a Constância que o assunto sobre a fraude de Cláudio para ele é um quebra-cabeça, porque tem algumas peças que não se encaixam. Patrício acompanha Luciana para a inauguração do negócio de Violeta. Violeta inaugura seu negócio e Padre Honesto abençoa o empreendimento. Rodrigo se chateia ao saber que Clara chamou a imprensa para tirar fotos deles com a filha. Rodrigo decide chamar a filha de Alexia e Clara concorda. Polo comparece à inauguração do negócio de Violeta e a parabeniza. Boris chega ali, se aproxima de Lorenzo e diz que já o advertiu para não se aproximar de sua namorada. Lorenzo diz que Jana não é namorada dele. Boris o empurra, mas Fabiano impede que os dois briguem. Lola se diverte com a situação. Anoitece, Patrício diz a Matilde que está disposto a voltar a caminhar e que fará tudo o que puder para que isso aconteça. Clara, Rodrigo e Alexia tiram fotos para a revista. Melissa e Luciana tomam café juntas. Luciana diz que às vezes tem vontade de ir para o seu povoado, mas que deve permanecer na capital até encontrar seu filho. Chelo diz a Mateu que não sabe como alguém teve coragem de o abandonar no lixo. Ele pensa na possibilidade de alguém ter o tirado dos braços de sua verdadeira mãe para lhe fazer mal. Chelo também pensa que poderiam estar procurando por Mateu. Melissa diz a Luciana que daqui uns dias é o aniversário de Cláudio e ela estava pensando em organizar um almoço para comemorar. Luciana percebe o grande carinho que Melissa sente por seu pai. Melissa confessa a Luciana que está apaixonada pelo pai dela e que o ama. Luciana se surpreende e Melissa vai contando como foi se apaixonando por Cláudio. Jerônimo chama Cláudio para tomar um café e os dois conversam juntos. No dia seguinte, Luciana diz a Melissa que o pai dela tem idade justamente para ser seu pai. Melissa diz que poderia ser, mas não é. Que o amor que sente por Cláudio começou por sua grande admiração. Ela diz à amiga que há algo que a conecta com Cláudio e que quando ele a olha, ela se desestabiliza. Luciana diz a Melissa que o pai dela a admira muito, mas que nada mais que isso. Melissa diz que só perguntando para ele para saber e que gosta muito de Cláudio e que quer saber até onde pode chegar o seu amor. Constança e Oscar começam a namorar juntos e estão muito alegres. Rodrigo cuida de Alexia e se pergunta onde estará seu filho nesse momento. Ele jura à filha que vai trazer seu irmãozinho de volta para brincarem juntos. Luciana avisa a Paz que ela irá para o povoado e que muitas pessoas irão também para o evento de artesanato. Clara diz a Rodrigo que ama Alexia e que quer colocar o berço dela em seu quarto. Ela inventa para Rodrigo que estava depressiva pós-parto, mas que agora já está passando melhor. Jana conta a Patrício a situação que passou com Boris
durante a inauguração do negócio de Violeta. Ela diz ao irmão que tem quase certeza que foi Lola quem avisou Boris de onde elas estavam e no dia seguinte vai conversar com ela. Aldo diz a Lorenzo que Boris está em contato com sua tia e que não vai ser fácil ele se aproximar de Jana. Rosilena diz a Maximino que o investigador que ela contratou disse que ele não tem amante, mas que eles sabem que isso é uma mentira. Maximino dá uma desculpa esfarrapada para a esposa e pouco se importa com o que ela pensa ou deixa de pensar. Aldo visita Vicky e pede que ela deixe ele ser pelo menos seu amigo, para que lhe dê conselhos sobre o ursinho, ou seja, sobre seu tio Maximino. Jerônimo ouve a conversa e Vicky diz a Aldo que não precisa dos conselhos dele. Sabe como conduzir as coisas e, além do mais, já não precisa mentir para seu pai. Jerônimo escuta tudo. Descobre que Vicky foi amante de Maximino e se sente mal. No dia seguinte é aniversário de Jerônimo. Vicky parabeniza o pai e é carinhosa com ele. Shallow diz a Shui que decidiu renunciar o álcool por Mateu. Ele diz à senhora que antes não tinha uma razão de viver, mas que agora é diferente, pois vai se dedicar a Mateu. Shui se alegra pelas palavras de Shallow e diz que, com razão, Mateu chegou na vida dele com um propósito. Jerônimo se reúne com Cláudio e ele o parabeniza pelo seu aniversário. Jerônimo continua se sentindo mal, com sintomas de infarto. Cláudio pergunta a Jerônimo se ele se recorda de Pedro Campos. Jerônimo diz que sim, que ele até tem o número do senhor e que se falam de vez em quando. Cláudio pergunta se Jerônimo poderia lhe dar os dados que tem de Pedro Campos. Jerônimo responde que sim, que está em sua casa, mas que no dia seguinte irá levar para ele. Ele ainda diz a Cláudio que precisa falar com o senhor Maximino, um assunto muito sério, e que naquela tarde vai falar com ele. Jerônimo volta para casa para almoçar e está cada vez pior. Vicky pega um bolo de aniversário para cantar os parabéns para seu pai. Jerônimo passa muito mal e ainda consegue dizer a Vicky: "Por que, Vicky? Por que você e o seu Maximino?" Jerônimo não resiste e morre. Vicky entra em desespero e pede que o pai não a deixe. Abalada, ela tenta falar com Maximino, mas ele recusa a chamada. Ela liga para Aldo e conta que seu pai está morto. Aldo se surpreende e fica incrédulo. Vicky sofre muito pela morte de Jerônimo. Aldo conta a Rodrigo que seu Jerônimo morreu, que estava na mesa de sua casa e caiu morto. Ele diz ao primo que Vicky ligou para ele para contar isso e que estava muito abalada pela morte do pai. Rodrigo pede que Aldo não deixe Vicky sozinha, pois vai se encarregar do resto. Rosilena diz a Matilde que desconhece Constança e que não pode acreditar em sua sem-vergonhice e que, se sua mãe estivesse viva, voltaria a morrer de tanto desgosto. Matilde diz que a mãe dela era feliz ao ver seus filhos felizes e que era uma boa pessoa. Rosilena pergunta se Matilde está tentando insinuar que ela não é uma boa pessoa. Matilde nega e só diz que estava dizendo que a mãe dela não teria julgado tão severamente Constância. Boris liga para Rosilena e os dois combinam de se ver.
Jana acusa Lola de ter contado para Boris onde elas estavam. Lola assume que sim e humilha Lorenzo, dizendo que ele não passa de um salgadeiro e que não é para Jana. Nicole e Aldo tentam consolar Vicky pela morte de Jerônimo. Rodrigo conta a Maximino que o seu Jerônimo acaba de falecer. Clara diz a Julieta que tem pressa para que Alexia cresça, para que assim diminua seus problemas. Quinta, 23 de novembro. Violeta conta a Luciana que em seu primeiro dia de negócio teve 20 clientes. Luciana se anima. Acontece o velório de Jerônimo e Vicky diz a Aldo que agora sim está sozinha. Aldo responde que não, que ele estará ali quando ela precisar. Vicky se sente culpada pela morte do pai e comenta com Aldo que antes de morrer, seu pai deu a entender que já sabia sobre ela e Maximino. Rosilena e Maximino chegam ao velório de Jerônimo. Maximino conversa a sós com Vicky para tentar dar seu apoio e os dois se abraçam. Maximino diz à amante que ela não está sozinha e que pode contar com ele para tudo. Vicky se revolta, o chama de mentiroso e diz: "Você foi o primeiro que liguei e você recusou a chamada. Não quis falar comigo. Eu precisava de você, Maximino, e você me ignorou, ursinho." Rosilena ouve tudo atrás da porta e fica chocada ao saber que Vicky é a amante do marido. Rosilena chega ali e diz a Vicky que imagina que seu marido se colocou às ordens dela para tudo que precisava. Vicky diz que sim e agradece. Cláudio diz a Oscar e Constança que tomou o café da manhã com Jerônimo e que ele parecia estar bem e que agora veio encontrá-lo ali. Rosilena dá um abraço em Vicky e sussurra em seu ouvido: "Eu sinto muito que seu pai tenha morrido, mas sinto mais ainda por você, que esteja viva, ursinha." Vicky fica chocada por Rosilena saber que ela é a amante de Maximino. Rosilena se aproxima do marido, diz que gostaria de ficar mais um tempo com Vicky, nesse momento difícil que ela está passando, mas não pode. Ela abraça Maximino e diz a ele: "Adeus, ursinho." Maximino fica surpreso, enquanto Rosilena se retira do velório. Maximino vai atrás dela. Rosilena diz a ele que esperou pacientemente que ele desse fim em seu adultério, mas ele não a escutou. Ela diz que vai contar tudo para Jana, que já assumiu seus erros perante os filhos e que agora é a vez dele. Luciana visita orfanatos para prestar sua ajuda e aproveitar para procurar seu filho. Luciana fica emocionada ao segurar em seus braços um bebê e imagina seu filho. Rosilena liga para Jana e ordena que ela vá almoçar em casa, porque se ela não for, ela mesma irá buscá-la onde ela estiver. Lola diz a Jana que não está de acordo que ela saia com Lorenzo, porque ele é um interesseiro que só quer ela por dinheiro. Jana se irrita pela impertinência da amiga. Lola diz a si mesma: "Janinha, você não sabe o que te espera, porque o Boris já falou tudo para sua mãe. Você me tirou o Boris,
mas agora você aguenta. Rosilena revela a Matilde que Vicky é amante de Maximino. Ela garante a babá que vai desmascarar seu marido diante dos filhos. Vicky diz a Aldo que a tia dele já sabe de toda a verdade, que lamentou que ela esteja viva e a chamou de Ursinha. Ela diz que seguramente Rosilena ouviu quando ela reclamava com Maximino, por ele a ignorar quando mais precisava dele. Vicky teme que Rosilena possa fazer mal a ela, mas Aldo lhe assegura que irá protegê-la. Luciana diz a Violeta que segue procurando seu filho, porque não pode ficar de braços cruzados enquanto espera que os investigadores lhe tragam informações. Maximino diz a Jana que vai lhe dizer algo que vai mudar sua vida e que sente muito por isso. Ele diz à filha que a ama e ama a mãe dela também, e que apesar dos problemas, seguem juntos por um laço inquebrável. Maximino confessa a Jana que a relação entre ele e Rosilena ficou muito fria e distante e que acabou compartilhando sua vida com outra mulher. Jana se surpreende ao saber que o pai tem um amante e fica admirada. Maximino diz que o importante é ela saber por ele, pois Rosilena sabe e está muito doida. Jana recrimina o pai por enganar sua mãe e diz que, mesmo ela sendo como é, sempre os amou e se dedicou a todos eles. Maximino pede que a filha o perdoe por sua infidelidade. Jana responde: meu perdão, papai? Eu não tenho. Eu não tenho nada que perdoar sua infidelidade. Isso corresponde à minha mãe. Sabe o que eu sinto? É uma grande desilusão. E a imagem que eu tinha de você, do homem excepcional e que o senhor acaba de quebrar. Que mi alma sienta amor de nuevo, has escapulado ya. Sexta, 24 de novembro. Maximino sofre pelas palavras da filha e pede que ela não o julgue. Jana descobre que Vicky é a mulher que seu pai engana Rosilena. Maximino ressalta a Jana que a ama muito e que sempre será sua menina, a menina de seus olhos. Os dois se abraçam. Chui leva Mateu até uma clínica para tomar vacina. Ela inventa para a enfermeira que o garoto é seu neto, mas que acabou esquecendo sua identificação. Chui consegue fazer a enfermeira vacinar Mateu. Clara está andando de carro com Julieta e vê o negócio de Violeta. Ela percebe que Luciana está ali e diz à mãe que a dupla perfeita está junto, a doméstica com a cabareteira. Na mansão Torrislanda, Rosilena diz aos filhos que o pai deles tem algo a dizer. Uma coisa que Patrício e Rodrigo já sabem, menos Jana. Ela pede que o marido diga à sua princesa, à sua menina, à sua Janinha, o seu grande segredo. Enfurecida, ela ordena que Maximino diga a Jana que tem um amante, que ele tem sido infiel durante todos esses anos. Luciana anda pelas ruas e se encontra com Chelo. Ela pergunta se eles sabem onde fica determinado endereço. Chelo a instrui e Luciana acaba vendo o bebê. Ela fica muito emocionada ao ver Mateu e diz que ele é uma criança linda. Chui diz que está de acordo com ela
e que é o menino mais lindo que já viu. Chelo diz que ele se chama Mateu e é seu filho, e mente ao dizer que já está com quase 6 meses. Luciana estranha, já que o bebê parece ter menos idade. Ela deixa seu cartão para Chui e Chelo e se dispõe a ajudá-los com o que precisar para Mateu. Muito emocionada, Luciana dá um beijinho no bebê e sente uma forte conexão com ele. Rosilena diz a Jana que faz anos que o pai dela a atrai, que suplicou que ele deixasse sua amante, mas que Maximino só debochou dela. Ela diz que Maximino ficou indignado quando o Aldo disse que estava namorando Vicky, porque não queria aceitar com a desculpa que Aldo ia contra as regras da empresa. Rosilena diz que, na realidade, o que indignava Maximino era que Aldo pretendia a mulher que era sua amante, a Vicky. Rosilena ainda diz que não se surpreenderia por Jerônimo ter morrido ao se dar conta que os dois eram amantes. Jana diz à mãe que seu pai já lhe disse tudo o que ela está dizendo. Rosilena fica furiosa, já que sua cartada não funcionou. E Maximino foi mais esperto e rápido que ela. Clara diz a Julieta que lhe deu vontade de mandar lavar seu carro. Jana diz a Rosilena que lhe dói. Tudo aquilo não vai justificar a infidelidade de seu pai, mas também não vai o julgar, porque tampouco a julgou quando ela confessou a verdade para eles, naquele mesmo lugar. E ela perdoou o pai, perdoou a mãe e agora vai perdoar o pai. Ela disse que teve uma terrível decepção com os pais, porque acreditava que a mãe era íntegra e boa, mas depois viu a realidade. E a mesma coisa aconteceu com seu pai. Jana diz a Rosilena e Maximino que já não é mais a menina que eles veem, porque eles mesmo a empurraram para ver a realidade. Ela diz à mãe que, assim como a perdoou, já começou a perdoar seu pai e se retira. Rodrigo diz à mãe que quer lhe dar os parabéns por mais uma vez reunir seus filhos para lhes fazer mal. Rosilena fica sem reação pela atitude dos filhos e por ter se dado mal. Maximino diz à esposa que eles dois são perversos, que em troca de fazerem mal, estão fazendo os próprios filhos, isso tudo sofrer. Rosilena diz que ele adiantou a partida, mas que não ganhou o jogo. Ao ficar sozinha, Rosilena chora muito, sofre e se sente cada vez mais sozinha. Rodrigo e Patrício tentam consolar Jana por sua decepção. Luciana diz a Cláudio que conheceu um bebê encantador que se chama Mateu e que foi diferente de todos os outros bebês que já viu. Ela diz que sentiu seu coração sair para fora e que quando beijou é como se estivesse beijando seu filho. Chelo vê o cartão de Luciana e se recorda quando ela ofereceu sua ajuda. Maximino diz a Jana que lhe dá muita vergonha dela ter descoberto coisas íntimas dele, de coisas tão desagradáveis. Ele confessa à filha que já fazem anos que ele e Rosilena não convivem mais juntos, não dizem palavras de amor e muito menos fazem. Jana só escuta o pai sem dizer nenhuma palavra. Clara e Julieta chegam onde Violeta lava os carros. Clara
provoca Violeta e diz: você mudou de negócio, mas a tática segue a mesma. Mas já que estou aqui, lava meu carro. Revoltada, Violeta joga um balde de água em Clara. Clara fica revoltada e insulta a Violeta, enquanto ela debocha dela. Violeta diz a Clara que já estava guardando aquilo há um bom tempo. É para ver se assim ela deixa de mandar cabeças de bonecas para Luciana e de incomodá-la todas as noites. Anoitece, Clara chega no apartamento toda molhada, entrega sua bolsa para Brígida e manda ela tirar tudo de dentro, enquanto ela vai se trocar. Jana liga para Lorenzo e diz a ele que o escutar lhe faz bem. Lorenzo diz que está disponível para ela e que adoraria vê-la. Jana diz que ela também, mas teme que sua mãe os descubra. Finalmente, Lorenzo confessa a Jana que está apaixonado por ela. Jana sorri e diz: eu também, Lorenzo. Rosilena chega ali no quarto. Feliz, Jana pula de alegria e diz a Matilde que Lorenzo está apaixonado por ela. Jana vê Rosilena e diz que então tudo que Boris lhe disse é verdade. Ela está em contato com aquele salgadeiro. Rosilena ressalta à filha que se conseguiu afastar Luciana da vida do irmão dela, então com Lorenzo tem mais razão para fazer isso. Brígida tira as coisas da bolsa de Clara e acaba encontrando a pulseira de identificação do filho de Luciana. Ela fica chocada e suspeita que Clara esteja envolvida no sumiço do bebê de Luciana. Melissa confessa a Constança que está apaixonada por Cláudio Linhares. Constança fica surpresa. Diz que isso não pode ser, porque Cláudio tem idade de ser pai dela. Melissa diz que isso foi o que Luciana disse e que ela já sabe que ama o pai dela. Constança diz à filha que Cláudio acaba de recuperar sua filha e sua fortuna e acredita que não esteja em seus planos se apaixonar, ainda mais por uma mulher mais jovem. Melissa se entristece e chora, enquanto Constância diz que esse amor não será correspondido. Ofélia anuncia a Mariana que ela ganhou 60% de bolsa em uma escola, lá no interior, que na realidade é um internato. Rosilena liga para Boris e o avisa que no dia seguinte irá para a Itália com Jana, e ela vai terminar os estudos por lá. Matilde fica indignada e Rosilena garante que só dessa forma para sua filha se manter pura e longe de Lourenço. No dia seguinte, Vicky volta a trabalhar no salão de Nicole e Rosilena chega ali. Rosilena diz a Vicky que ela não tem culpa do que aconteceu e que a carne é fraca. Ela diz que não quer que ela volte a se aproximar de seu marido e a ameaça matá-la caso ela o faça. Vicky fica muito assustada e Rosilena diz que poderia fazer ela voltar a ver seu pai mais rápido do que ela imagina. Rosilena vai embora e Maximino liga para a amante. Vicky diz que Rosilena acaba de sair dali, que a ameaçou e ordena que ele não volte a procurá-la, porque sabe que a esposa dele é capaz de cumprir suas ameaças. Luciano e Patrício chegam no povoado e vê o armazém dos artesanatos. Jana tem uma grande surpresa quando Rosilena diz que elas estão indo para o aeroporto, porque ela vai sair de viagem.
Rosilena diz que elas irão para a Itália e que ela não voltará a ver Lorenzo. Jana implora que a mãe não a obrigue a ir, mas Rosilena diz que ela ficará 5 anos na Itália, até terminar seus estudos. Matilde avisa Lorenzo que Jana está sendo obrigada a ir de viagem para a Itália durante 5 anos. Lorenzo se desespera e vai até o aeroporto. Ele é informado que Jana acaba de sair no avião que decolou. Lorenzo vê o avião de Jana partindo e sofre. Passam-se 5 anos. É aniversário de Mateu. Luciana faz desenhos do filho e se angustia por ainda não ter nenhuma notícia durante todos esses anos. Mateu vende jornais na rua com Chelo. Rodrigo está passando por ali e conhece Mateu. Os dois conversam um pouco e se apresentam. Rodrigo compra um jornal do próprio filho e se encanta por ele. Cláudio diz a Norma que Bernardo está na Argentina investigando sobre Pedro Campos, porém ainda não o localizaram. Na Itália, Jana se prepara para voltar para o México. Rosilena continua insuportável. Lorenzo já tem seu próprio espaço para vender os salgados e Fabiano é seu sócio. Boris e Jana continuam juntos e ele pressiona para escolherem a data do casamento. Paz e Madalena se animam, pois Ariche se formará na escola. Alexia é uma menina encantadora e muito feliz. Clara continua detestável, ou até pior, e segue menosprezando a própria filha. Rodrigo fala com Alexia e pergunta como foi na escola. Os dois se amam muito e demonstram um carinho, enquanto Clara age com frieza. Rodrigo diz aos amigos e Cláudio que, naquele dia, seu filho Rodrigo estaria completando 5 anos. Chu e Chelo fazem uma surpresa para Mateu e cantam parabéns para ele em uma cafeteria. Mateu está muito feliz e diz que aquele é o melhor aniversário de toda a sua vida.